Todas as noites, sem nuvens, você consegue ver a Lua. Nosso satélite fascina parte da humanidade desde o início dos tempos. Ainda existem muitas coisas a serem descobertas sobre a Lua, muitas perguntas a serem respondidas. Uma dessas perguntas nós só conseguimos responder na metade final do século passado. Você já reparou que a Lua sempre mostra o mesmo lado? Não importa o dia ou a hora, se você estiver na Terra, você sempre vai ver a mesma coisa. Mas por que isso acontece? O que teria do outro lado da Lua? Eu sou Marcos Gouveia e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você não é inscrito, se inscreva, curta o nosso vídeo. E agora você vai ver quais segredos o lado escuro da Lua guarda. Antes de começarmos, vamos responder uma pergunta que talvez você tenha feito para si mesmo. O lado escuro da Lua tem esse nome por não receber luz solar? A resposta é não. O lado escuro da Lua não tem esse nome por não receber luz solar. Na verdade, os dois lados recebem a mesma quantidade. Porém, o nome escuro se refere a algo desconhecido, já que por muitos anos ninguém sabia como era esse lado. Por causa disso, também é comum a utilização de sinônimos como obscuro ou oculto. Muitos cientistas preferem usar lado mais distante ou lado não visível da Lua. Agora que esclarecemos a questão do nome, vamos falar um pouco sobre a Lua. A Lua é o único satélite natural da Terra. Ela está a aproximadamente 380 mil quilômetros de distância do nosso planeta. Ela gasta um pouco mais de 27 dias para dar uma volta em torno da Terra. E por isso nós temos as 4 fases da Lua, que são cheia, crescente, minguante e nova. Assim como a Terra, a Lua possui uma crosta, um manto e um núcleo. Há milhões de anos atrás, nosso satélite possuía até atividades vulcânicas. Isso mesmo, vulcões. A Lua ainda possui alguns deles, mas todos estão inativos. Alguns cientistas acreditam que o satélite já teve até uma atmosfera. Com um raio de pouco mais de 1.700 quilômetros, a Lua é o 5º maior satélite natural do Sistema Solar. Ela só está atrás de Ganimedes, Calisto e Io, que orbitam Júpiter, e Titã, que orbita o planeta de Saturno. A gravidade da Lua é de 1,62 metros por segundo ao quadrado, muito menor do que a da Terra, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E por causa da gravidade ser menor do que a da Terra, é que você pode ver imagens de astronautas dando saltos mais altos e longos do que o comum. Mas se a Lua gira em torno da Terra, por que nunca vemos o seu lado oculto? Como você sabe, a Terra gira em torno do Sol, o que chamamos de translação, e também gira em torno de si mesma. Esse movimento é chamado de rotação. O mesmo ocorre com a Lua. O satélite gira em torno da Terra e também do seu próprio eixo. O que ocorre é que o período de translação da Lua em volta da Terra coincide com o tempo que ela gasta para dar uma volta em seu próprio eixo, ou seja, 27 dias e algumas horas. Portanto, é por isso que sempre vemos o mesmo lado dela e temos a impressão de que a Lua é estática e não faz o movimento de rotação, mas na verdade, ela faz. Até 1959, quase nada se sabia sobre o lado oculto da Lua. Muitas lendas e mistérios cercavam a outra metade do satélite. Porém, em outubro daquele ano, a humanidade deu um grande passo rumo ao conhecimento. A sonda soviética Luna 3 tirou as primeiras fotos do lado escuro da Lua. Ao todo, 18 imagens cobriram 1/3 da superfície que ainda não havia sido vista pelos seres humanos. Graças a essas imagens, a União Soviética criou o primeiro atlas sobre o lado escuro da Lua em 1960. Nele havia um catálogo com informações sobre mais ou menos 500 lugares na Lua. O que antes era um grande mistério, aos poucos começava a ser desvendado pelos cientistas. Em 1965, outra sonda soviética foi enviada para capturar novas imagens da Lua, a Zond 3. Ela enviou 25 fotos do lado oculto em uma resolução melhor do que a da Luna 3. Elas revelaram ainda mais sobre o relevo do satélite. E em 1967, 95% da superfície da Lua já havia sido registrada e catalogada pelos cientistas. Os primeiros seres humanos a verem a olho nu o lado oculto foram os integrantes da missão Apollo 8, em 1968. A missão tinha como objetivo ser a primeira tripulação a orbitar a Lua. Todos os membros das missões Apollo 10 até a Apollo 17
também viram o lado oculto ao orbitar a Lua. E apesar de humanos terem visitado a Lua, só fizeram isso no lado visível. Ainda no final do ano de 2018, existe a previsão de que a China irá lançar uma sonda para obter mais dados do lado mais distante da Lua. A Tiandi 4 está programada para ser lançada no mês de dezembro. Ela terá como principais objetivos medir a temperatura local, estudar sobre a composição química do solo lunar e identificar estruturas de raios cósmicos. Mas afinal de contas, existem diferenças entre o lado mais distante da Lua e o lado que nós podemos observar quase todos os dias. A superfície do lado oculto da Lua possui uma diferença clara para qualquer leigo que observar uma imagem dela em comparação com a do lado visível. O lado obscuro possui uma maior sequência de crateras. Então pode-se presumir que o lado oculto da Lua sofreu mais com o impacto de asteroides do que o lado visível dela. A resposta é não. Os dois lados sofreram a mesma quantidade de impacto de asteroides. Mas como isso é possível? Existem duas teorias para responder essa questão. Lembra quando eu falei que a Lua já teve vulcões? Pois é. A primeira teoria afirma que o lado visível possuía mais vulcões e as lavas ajudavam a tornar a superfície mais lisa. Já a segunda teoria diz a respeito da formação da Lua. A crosta é formada por cálcio e alumínio, condensados em junção com silicatos. Silicatos são compostos feitos de silício e oxigênio. E durante a formação da Lua, o lado mais afastado teria experimentado uma condensação mais rápida e por isso a camada ficou mais grossa. Portanto, de acordo com essa segunda teoria, quando asteroides batem na camada mais grossa, as crateras duram mais tempo. Em uma superfície mais fina, eles podem penetrar mais facilmente no solo e com o passar do tempo essas camadas podem ser preenchidas. E apesar de algumas características serem diferentes, falando a grosso modo, o lado obscuro da Lua e o lado visível são bastante parecidos. Até hoje, nada de maior relevância foi encontrado no lado mais afastado. Então, se você for ao lado escuro da Lua, você vai encontrar rochas, crateras e montanhas. Talvez o ponto mais interessante do lado oculto da Lua é que essa metade está praticamente livre das transmissões de rádios da Terra, e por isso seria um ótimo lugar para se instalar radiotelescópios para observar melhor o universo. O lado escuro da Lua fascina as pessoas até hoje. Mesmo sabendo o que tem lá com fotos e exploração de sondas, muitas pessoas ainda criam teorias de conspiração sobre o que pode ter ou estar no lugar. Você já leu ou ouviu falar de relatos de bases lunares e discos voadores no lado obscuro? Há quem diga que existam sondas alienígenas por lá e que por isso quase não se fala muito sobre o assunto. Inclusive filmes de Hollywood já exploraram esse tema, não é, Michael Bay? O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, também retrata o lado oculto do nosso satélite. E a banda Pink Floyd tem uma música chamada The Dark Side of the Moon, em bom português, o lado escuro da Lua. Alguns teóricos conspiracionistas alegam que alguns astronautas das missões Apollo viram OVNIs no lado escuro da Lua, mas que tiveram que ficar quietos a respeito do assunto. Algumas fotografias que circulam na internet, principalmente em sites relacionados a conspirações, mostram bases lunares e até discos voadores sobrevoando a Lua. A NASA já afirmou que se tratam de montagens. Especialistas concordam que essas imagens de supostas bases lunares são falsas. Portanto, não acredite em fotos ou conspirações sobre o que poderia ter do outro lado da Lua. As únicas máquinas que você encontraria por lá seriam as sondas feitas por nós. Nada de robôs que se transformam em carros, discos voadores ou algo parecido. E seres de outros planetas, só em filmes ou em livros mesmo. E você? Antes de ver esse vídeo, o que você pensava que tinha do outro lado da Lua? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo.